O Bruxa de Blair, quando saiu em 99, deixou todo mundo tenso. Para quem estava vendo pela primeira vez um filme daquele tipo, as diferenças em relação ao que a gente estava acostumado em terror eram muito fortes. Para começar, nem parecia ser um filme de terror. Ele era gravado como um documentário. No início tinha vários minutos de entrevistas e conversas com pessoas da cidade, momentos de descontração entre a equipe, e parecia realmente que aquilo era um tipo de documentário e que aquelas pessoas queriam explorar aquela lenda da cidade. Era tudo sempre gravado por algum dos personagens, com a imagem tremida, e que dificilmente enquadrava direito o que precisaria ser visto para aliviar a tensão em cada momento. O filme também se vendia desse jeito, com todo o esforço para pintar que aquelas pessoas estavam desaparecidas de verdade. Não tinha créditos no final, ele só acabava, num final abrupto que também tinha tudo a ver com a história. Não dava tempo de processar na hora que acabava, e por um momento é como se ficção e realidade ali se borrassem de verdade. O caráter incerto de ficção ou documentário, com a forma de se gravar e os baixos custos de produção que exalavam daquela estética, faziam com que tudo vazasse pelas bordas da moldura fina de filme para o terreno do real. As imagens ficaram na cabeça de quem assistiu a Bruxa de Blair naquela época. E o remake de 2016 não tem o mesmo poder. Um dos motivos é que esse tipo de estética casa muito com o momento político e cultural dos Estados Unidos daquela época. Um momento marcado pela não credibilidade das instituições, um sentimento de desilusão e indiferença geral que sentia que não podia confiar no governo, mas não tinha uma via de escape direta para esses sentimentos. As sensações de desconfiança, conspiração e paranoia encontravam algo para acreditar na estética crua, granulada, tremida e com lugares e pessoas reais. Ao mesmo tempo que o sentimento geral de indiferença e vontade de sentir alguma coisa tinha uma vazão intensa na entrada proposital e cada vez mais funda na floresta de A Bruxa de Blair. Outra razão pela qual não é tão fácil repetir essa sensação hoje é porque os filmes de found footage capturavam umas sensações e ansiedades muito novas sobre a relação com tecnologia da época. A proliferação de imagens de violência real que se via vazar tanto das experiências militares americanas em outros países quanto na vida urbana, o potencial e a sensação de ser vigiado constantemente, a possibilidade de ser exposto à atenção e observação invasiva e não desejada, muitas coisas que estavam num terreno pouco consciente e mais emocional da experiência com tecnologia, num estado ainda bruto, que foi explorado em cheio na Bruxa de Blair, até nas coisas que vieram depois, tipo o primeiro Atividade Paranormal. Fica um pouco a impressão de que o choque desses filmes não pode se repetir hoje da mesma forma. Nossa relação com a tecnologia já é diferente, e o fato de se poder checar na internet se algo é verdade ou não, de forma instantânea praticamente, tira um pouco da aura em volta desses filmes. Assim como o fato de a gente praticamente nunca ficar sozinho. A possibilidade de rolar um feed no quarto de noite ameniza a ansiedade de solidão que os ambientes parecem que têm quando não se tem a possibilidade de tirar outras pessoas do bolso quando quiser. A gente sabe como dá para espantar, pelo menos por um tempo, um pensamento, um sentimento ou uma situação ruim, pegando o celular por um tempo. Se o filme borra um pouco a linha do real e da ficção, dá para ignorar o real por um tempo. Ou eu tinha essa impressão, mas já não parece que é bem assim. Dando um passo muito natural, saiu em 2020 Host, filme de terror found footage que se passa inteiro numa chamada de vídeo do Zoom. Ele não é o primeiro a experimentar isso, mas faz bem e dá a sensação de que as coisas que pareciam amenizar um medo ou pensamento ruim só são fontes de outros tipos de medos e outros tipos de ansiedades. No filme, um grupo de amigos se reúne para uma chamada no Zoom, em tempo de isolamento social, e decide, para tirar o tédio, fazer uma sessão de contato com um espírito. Uma das meninas inventa uma história durante a sessão, e no processo eles entram em contato com alguma coisa diferente. Os personagens do filme são tão genéricos que chega a ser impressionante. Tem ali todas as convenções que se espera no núcleo de personagens. A pessoa idiota que está empolgada para fazer a sessão, a que está com medo e não quer fazer, mas é empurrada pelos outros. A pessoa que não leva a sério e desrespeita o processo em algum momento. A entidade em si também é tão vazia de significado quanto parece. Soa bem lenda urbana de found footage mesmo, e faz todo sentido. Num primeiro momento é impressionante o quanto o host é genérico dentro do gênero, mas com o tempo é exatamente isso que torna ele assustador e de um jeito único. É bizarro o quanto ele segue um caminho normal para se contar essa história que já se viu tantas vezes, mesmo que o contexto seja totalmente diferente. Todo mundo ali sob isolamento social, eles estão numa videochamada,
Mas é o mesmo tipo de sessão espírita com as mesmas convenções e consequências de sempre. O personagem que guia a sessão chega a falar que nunca fez isso pelo Zoom antes, mas ela diz: por que não funcionaria? Não vejo por que um espírito não possa se comunicar com a gente pela internet. É esse clima meio irônico de normalidade que dá o tom do filme. Eles estão no meio de uma pandemia, isolados em casa, mas por que não se poderia simplesmente fazer uma sessão espírita normalmente pelo computador? Se a proposta parece ridícula, é porque é mesmo. Mas acaba que esse é o ponto mesmo. A vida nesse contexto de pandemia já é um tipo de horror. E quanto mais se coloca a rotina e sensação de normalidade nesse contexto, mais bizarro o resultado. O host toca nos sentimentos específicos de isolamento. Aquela segurança por poder se conectar e se separar de uma realidade desconfortável que se pensava ter é desfeita. Eles não estão juntos ali, mas mais num estado de isolamento exposto. Quando vem um choque de realidade do lado de fora, uma coisa real impossível de ignorar, eles estão sozinhos e os outros só podem assistir o que está acontecendo com eles do lado de fora, como se fosse um tipo de live, e sequer fosse exatamente real. Mas o filme joga na cara uma coisa específica. O gênero de found footage seguido gira em torno de personagens de classe média fazendo alguma coisa idiota por tédio. Essa dinâmica já ajuda a cultivar o ambiente fértil para que não se sinta muita empatia por alguns deles, pelo menos quando as coisas estão só começando a dar errado. O host surfa nessa dinâmica de um jeito diferente. O Zoom e todos os problemas e ansiedades que vêm com ele, e qualquer tecnologia de comunicação, é ferramenta de trabalho e de estudo, de manutenção da normalidade da rotina. Mas os personagens ali também não estão trabalhando, eles só querem uma distração pro tédio, uma aventura com um toque exótico para animar o isolamento. E a gente começa a perceber ali como o tal espírito não é mais tanto o monstro do filme. Ele é realmente meio vazio de significado. Esse monstro caminha para ser a tecnologia da comunicação, mas não a tecnologia por si só. É ela nas relações de trabalho que ela é usada e que a gente está vendo em contexto de pandemia. As personagens ali estão isoladas, mas expostas, condenadas a assistir o que acontece em volta com os amigos sem poder fazer nada. E enquanto uma menina é atacada, o Zoom dela simplesmente toca aquelas gravações automáticas para disfarçar, desativa temporariamente o vídeo como se estivesse tudo bem, enquanto na verdade ela está literalmente sendo morta por um computador. A dinâmica de jovem de classe média fazendo merda é a mesma, só que o que desperta isso não é eles terem entrado numa floresta para gravar um documentário, e também não é tanto eles terem feito uma sessão espiritual e zoado no meio, mas sim tá hiperconectado ali por tédio e não como necessidade. É esse o novo pecado que condena eles desde o início. Os novos medos específicos que essas ferramentas carregam, na forma que a gente é forçado a usar elas nas relações de trabalho, esconde por trás da aparência de normalidade os seus demônios em estado bruto. Já não tem como ignorar mais a confusão entre o que é real ou não pela conectividade. Eles são mais reais ali do que qualquer outra coisa. Eu acho marcante que o filme quebra a convenção de ter um final abrupto e frenético. Nos últimos minutos, o monstro só fica dando uma olhada no Zoom, como se não tivesse acontecido nada além de uma chamada normal, e como se fosse uma coisa que é parte da rotina, de um jeito quase formal, ele só desliga a chamada. Meu nome é Otávio, por favor não esquece de olhar a descrição, que eu deixo tudo de informação importante ali, e de dar uma olhada também na nossa campanha de apoio. É graças a ela que a gente consegue manter esse ritmo de produção aqui no canal. Muito obrigado pela atenção.